Buenas tardes a todos. Disculpen esta tardanza en comenzar. Disculpen también al presidente de APA, Alessandro Lorenzo, porque no ha podido acceder a la sala por problemas de conexión. Yo les voy a decir unas poquitas palabras solamente, ya que empezamos tarde, intentamos recuperar. Estamos en SEDISA contentos por haber organizado una actividad con la Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalares. Creemos que la Asociación Portuguesa es uno de nuestros partners más importantes con los que estamos organizando cosas. En este caso, el Foro Ibérico de Contratación Pública. Gracias a Ipsen también, que ha propiciado que esto sea verdad. Con su financiación, con su ayuda, creemos que el tema es relevante, es la contratación pública, que nos afecta a las dos asociaciones por igual. Ocupamos puestos de gestión y de dirección de nuestras instituciones sanitarias, tanto ustedes, los portugueses, como ustedes que nos siguen, los españoles, y tenemos muchas veces preocupaciones similares, otras veces no, pero también podríamos hacer otra jornada para comparar esquemas de profesionalización en la dirección, por ejemplo. Ustedes tienen otra configuración de los equipos directivos que nosotros en los hospitales públicos, sobre todo en los hospitales universitarios, ¿verdad? Y nosotros no, pero convendría quizás que pensemos, debatamos, discutamos sobre esto. Seguro que encontraríamos forma. Yo he podido estar con ustedes en Portugal en algunas ocasiones y he podido ver que este es un tema de sensibilidad con los consejos de administración, con los presidentes que asumen competencias de dirección y gestión de las organizaciones, etcétera. Nosotros en España no somos así, tenemos otras formas. Y en esas formas, de cualquier modo, somos administraciones públicas. La mayoría de nuestras organizaciones prestadoras de servicios sanitarios son públicas. Creo que es un tema de la contratación pública que interesa más a nuestros directivos de las organizaciones públicas de un país y de otro, pero no tenemos que dejar de lado que nosotros y ustedes tenemos también socios que ejercen su actividad profesional en organizaciones y en empresas privadas de servicios sanitarios. Clínicas, hospitales, también es un tema relevante para ellos. Siempre la contratación es un tema relevante. Si es contratación pública, es importante que todos conozcamos el marco en que nos movemos. Gracias a todos los que han podido concretar esta jornada. Gracias a todos los ponentes que van a compartir esta tarde con nosotros y adelante. Yo ya no les quito más tiempo, solo decirles que orgulloso de compartir esta tarde en nombre de la Organización Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, compartir con la Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalares. Esperamos evaluar y repetir de nuevo jornadas como estas. Muchas gracias y insisto, adelante. Hola, buenas tardes a todos los asistentes que tenemos de Portugal y España. Incluso me consta que hay de algún otro país de habla hispana. Quisiera agradecer y felicitar a la Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalarios y a la Sociedad Española de Directivos de la Salud por la organización de este primer Fórum Ibérico de Contratación Pública como intercambio de conocimiento y buenas prácticas en la gestión de la compra pública
entre dos países como son Portugal y España. Agradecer la participación a cada uno de los ponentes que luego serán presentados y van a compartir experiencias con todos nosotros y, por supuesto, agradecer a Ipsen por la colaboración e interés que ha tenido en este evento. El nuevo marco legislativo en contratación pública ofrece como objetivos primordiales la mejora de la transparencia, la competencia y la agilización del procedimiento con medios telemáticos, introduciendo, entre otros muchos aspectos, que la compra pública no debe hacerse necesariamente por la opción de menor coste, sino por la que aporta más valor, que es lo que nos trae un poco el objetivo de esta jornada. Es por ello que desaparece la idea economicista de la compra pública hacia una mejor relación calidad-coste, teniendo en cuenta aspectos como criterios sociales, ambientales o de investigación, que aportan mayor valor a la compra pública. Sin más, le paso la palabra a mi compañero moderador, Rui Moreira. Muchas gracias, José. Buenas tardes, boa tarde a todos. Agradeço também quer à APA, quer à CEDISA o convite que me fizeram para participar e ajudar a moderar este primeiro Fórum Ibérico. E sem perder mais tempo, faço já uma primeira apresentação em conjunto com o colega José Gordo dos temas e dos palestrantes que vamos ter durante a tarde a animar este fórum e a suscitar a troca de experiências e de ideias sobre este tema que é do interesse de ambas as entidades e de ambas as comunidades hospitalares que estão a participar neste fórum. No primeiro tema, nós vamos ter uma análise ao enquadramento legislativo, à forma como a lei europeia de contratação pública foi transposta para a ordem jurídica de Espanha e de Portugal, e essa apresentação fica a cargo dos professores Pedro Costa Gonçalves e Licínio Lopes Martins, professores da Faculdade de Direito de Coimbra, e o primeiro presidente e o outro diretor executivo, ambos do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação. Num segundo painel, que vou apresentar com a ajuda do colega José Gordo, vamos ter a análise do tema da compra pública baseada em valor, o que é e como é que se pode implementar a nível hospitalar, tentando olhar para dois casos práticos, sendo que o primeiro será da autoria, da responsabilidade de Catarina Monteiro, que é vogal executiva do Instituto Portugués de Oncologia de Coimbra. José? Sí, también tenemos como ponente a Eloína Núñez, que es gerente del Hospital Universitario de Santiago de Compostela y presidenta de la agrupación territorial de CEDISA en Galicia. El tercer tema sería compra pública basada en valor, qué y cómo implementarla en el ámbito hospitalario. Vamos a ver cómo la ley europea permite la compra pública basada en valor. No, perdón. Esta es la que hemos visto ahora. El tercer tema será resultado de compra de innovación como compra de valor incorporando indicadores y la experiencia del paciente. Y en este caso tenemos como ponente a Ramón Maspons, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y director del área de innovación y prospectiva de la Agencia Catalana de Calidad y Evaluación, con una amplia experiencia en estos temas de innovación en compra. Feitas estas apresentações, eu e o colega José iremos tentar promover um pequeno debate em torno destas várias temáticas e tentar também confrontar, no bom sentido, os palestrantes com algumas questões que sejam suscitadas por quem participa no fórum e por nós próprios, com base nas apresentações que vão fazer.
Assim sendo, se o meu colega concordar, apresentaríamos desde já então os primeiros intervenientes, os primeiros palestrantes, que serão o professor Pedro Costa Gonçalves e o professor Licínio Lopes Martins, da Faculdade de Direito de Coimbra, do Centro de Estudos e de Direito Público e Regulação, e que irão então apresentar o tema enquadramento legislativo, ou seja, a forma como a Lei Europeia de Contratação Pública está a ser transposta, ou foi transposta, para a ordem jurídica de cada um dos países, as respectivas semelhanças, mas também as diferenças que sejam de relevar. E passo então a palavra a ambos para poderem iniciar a apresentação. Muito obrigado. Em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e do CEDIP, o Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, obviamente da Faculdade, a honra que nos concederam em estar aqui estes breves minutos para fazer uma comparação entre o ordenamento de Espanha, de contratação pública, claro, e o de Portugal, e o modo como fizeram a transposição das diretivas europeias de contratação pública. Também, evidentemente, um cumprimento aos colegas de Espanha, da Sociedade Diretiva da Saúde, e o agradecimento também pela partilha do convite. Em 10, 15 minutos no máximo, fazer aqui uma comparação no modo como Espanha e Portugal fizeram a transposição das diretivas para os ordenamentos próprios. Ora, nesta comparação Portugal-Espanha, baseámo-nos na lei da contratação pública de Espanha e, evidentemente, na lei portuguesa e, portanto, digamos, as diferenças e as semelhanças são baseadas numa comparação entre estes dois, digamos, sistemas jurídicos da contratação pública. E, desde logo, há, digamos, uma grande diferença na perspectiva formal, que reside no facto de Portugal ter elaborado um Código dos Contratos Públicos em 2008 e revisto em 2017 e recentemente alterado pela Lei 30/2021. No contexto dos Estados-membros da União Europeia, há 3 países que têm um código. Código, digamos, é uma arrumação mais sistemática de um certo regime. É Portugal, França e Itália. Todos os demais países, incluindo a Espanha, não fizeram a transposição das diretivas numa arrumação, digamos, codística, mas outro sim, através de leis isoladas, leis avulsas, e aí organizaram o regime das diretivas europeias, agora recentemente, ou mais recentemente, as diretivas de 2014. No caso de Espanha, contemporaneamente a Portugal, em 2017, com a Lei 9 de 2017, 8 de novembro, a Lei de Contratos do Setor Público, e, portanto, uma lei geral da contratação pública em Espanha, aplicável também, evidentemente, às comunidades autónomas. Esta é, digamos, a grande diferença de caráter formal. E, no ponto de vista da sistemática, isto é, o modo como está organizada a lei de Espanha e o modo como está organizado o Código dos Contratos Públicos português, diria que provavelmente existem mais semelhanças do que diferenças.
E isto numa perspectiva sistemática, isto é, como é que o ordenamento de Espanha e o português fez a transposição das diretivas e disciplinou os grandes, ou a grande categoria, ou os grandes tipos de contratos que as administrações públicas celebram. No caso português, para simplificar, o código tem duas grandes partes. Uma primeira parte dedicada aos procedimentos de contratação pública, que na lei de Espanha se designa por preparação dos contratos, preparação da contratação pública. No fundo, é uma diferença apenas gramatical, porque no conteúdo e na disciplina as semelhanças são mais evidentes, mais próximas do que as diferenças. E, numa segunda grande parte, o Código Português disciplina o regime dos contratos, a eficácia, a invalidade e a execução dos contratos, o incumprimento, as sanções, a resolução, a extinção do contrato. E isso sucede aos contratos típicos das diretivas, que são os contratos de empreitadas, em Espanha, contrato de obras, o contrato de aquisição de serviços, de aquisição de bens móveis, em Espanha, contrato de suministros, o contrato de concessão de serviços públicos, concessão de obras públicas, assim também designados em Espanha. Por sua vez, na lei de Espanha há, desde logo, uma semelhança com o Código Português. No capítulo introdutório e geral da lei dos contratos do setor público, nos artigos 1º a 11º, dedica, tal como o Código Português, dedica estes artigos ao âmbito de aplicação, isto é, à identificação das entidades que em Espanha devem seguir e observar a lei da contratação do setor público e também uns artigos dedicados à contratação excluída, tal como sucede no Código Português. Mas, em todo caso, a lei espanhola antecipa imediatamente para o seu início, nos seus quase 350 artigos, uma identificação, nos artigos 12 a 26º, identifica e define os contratos do setor público, o que no nosso caso sucede a partir dos artigos 278 e seguintes. Na lei espanhola identifica logo nos primeiros artigos da lei os contratos que são típicos do setor público, que coincidem com os contratos do Código dos Contratos Públicos e também um regime sobre os contratos sujeitos a uma disciplina harmonizada, isto é, os contratos que atingem valores superiores a partir dos limiares financeiros estabelecidos nas diretivas europeias, os 139 mil euros para o Estado, nos móveis e serviços, 214 mil para as outras entidades adjudicantes e as empreitadas, os 5.350.000. Depois, outra diferença é que não existe no Código dos Contratos Públicos, é um capítulo, embora com poucos artigos, mas em todo o caso um capítulo dedicado à racionalidade e consistência da contratação do setor público, com algumas linhas fundamentais dirigidas às entidades adjudicantes para conceder exatamente racionalidade e consistência, ou à maneira de Portugal, sustentabilidade da contratação pública, que no Código dos Contratos Públicos aparece sobretudo no artigo 36, relativamente à fundamentação da decisão de contratar e quando os contratos atinjam valores já relativamente elevados, e portanto há aqui uma diferença não apenas na sistemática, mas uma diferença
de substância, uma diferença, digamos, de estratégia também na contratação pública e algo que, porventura, seria conveniente constar também do Código dos Contratos Públicos de Portugal. Depois, outra diferença na sistemática entre a lei de Espanha e o Código português é que o regime geral dos contratos do setor público é disciplinado no início da lei e não, digamos, na parte final, como sucede no Código português. E aí está a disciplina do conteúdo mínimo imperativo dos contratos e o regime relativo à invalidade, quando no Código dos Contratos Públicos português nós temos este regime, designadamente o da invalidade, a partir dos artigos 278 e seguintes, que são dedicados ao regime substantivo da execução do contrato. Depois, outra diferença na previsão de um capítulo próprio, o capítulo 5º na Lei de Espanha, dedicado aos recursos especiais em matéria de contratação pública. Um capítulo relativamente longo, com um regime pormenorizado dos designados recursos especiais da contratação pública. No Código português, temos apenas um regime sobre as impugnações administrativas, que são 6 ou 7 artigos, do artigo 267 ao artigo 274, e, portanto, nesta parte da resolução de litígios na contratação pública e imediatamente pela via administrativa, a lei de Espanha é claramente mais detalhada, mais pormenorizada do que o Código português. Aliás, é até uma característica essencial do sistema do ordenamento jurídico de Espanha, é dedicar uma atenção muito especial à resolução de litígios na área da contratação pública, direi eu, com o objetivo essencial de lhe conceder eficácia e não paralisar a contratação pública com litígios, com litigância, com conflitos. Outra diferença também grande relativamente ao Código português é a existência de um título, que é o título 2, na Lei de Espanha, dedicado às partes do contrato e que vai dos artigos 61 ao artigo 97. Regula e disciplina matéria sobre as entidades adjudicantes, os órgãos adjudicantes e, sobretudo, sobre os operadores económicos. E é neste título que estabelece a disciplina dedicada aos chamados requisitos de participação nos procedimentos. A questão que nós conhecemos em Portugal pelos impedimentos ou proibições de contratar, que fundamentalmente constam do artigo 55, mas que na Lei de Espanha lhe dedica os artigos 61 a 97. Portanto, uma disciplina também aqui mais abundante, mais pormenorizada relativamente aos requisitos exigidos, quer em termos de impedimentos, proibições de contratar, habilitações, que estão mais disciplinadas na Lei de Espanha comparativamente ao Código português. Depois, semelhança num título 3º da Lei de Espanha, dedicado aos pressupostos base da adjudicação, em Espanha pressupostos base da licitação, ao valor estimado do contrato e ao preço contratual. Algo que é semelhante, em termos substantivos, ao regime constante do Código dos Contratos Públicos português, embora com outra sistemática. Mas, do ponto de vista substantivo, há neste título uma semelhança muito próxima entre a disciplina de Espanha e o Código português. Também semelhança na previsão de um título dedicado às garantias
na contratação pública, garantias, enfim, bancárias, ou seguros, ou cauções, aquilo que a lei legitima ou permita para garantir o cumprimento do contrato, também semelhança, embora uma diferença sistemática, mas semelhança substantiva, isto é, ao nível do regime. Depois, semelhança no designado livro 2º da lei da contratação pública da Espanha, dedicado à preparação dos contratos das administrações públicas, que em Portugal, no Código, nós digamos por os procedimentos, os tipos procedimentais que já foram apresentados pela doutora Catarina. As peças do procedimento, em Espanha, pliegos de el procedimento, o critério da adjudicação, o preço normalmente baixo, o júri do procedimento. E, portanto, este livro 2º, na lei de Espanha, é, na sistemática da lei de Espanha, a mais semelhante com a nossa primeira grande parte do Código, que é uma grande parte procedimental. E estes artigos 115 a 187, na lei de Espanha, são aqueles que mais se assemelham à lei portuguesa, quer do ponto de vista dos tipos procedimentais, porque esses necessariamente por causa das diretivas, embora com outra terminologia, não lhe chamam, não designam ajuste direto ou consulta prévia, designam procedimentos restringidos ou restritos, isto é, que restringem a concorrência, que no nosso caso coincidem com o ajuste direto e a consulta prévia. Depois, semelhança também na previsão de um regime geral sobre a eficácia e a execução dos contratos, também artigos relativamente substantivos, de artigo 188 a 217 da lei de Espanha, mas um regime de eficácia e de execução que substantivamente é semelhante ao regime do Código Português, até pela semelhança do sistema administrativo, e depois também diferença na previsão de um capítulo próprio dedicado à racionalidade técnica na contratação pública, no qual, neste capítulo, estão incluídas as centrais de compras. Enfim, é uma designação, é esta a designação que, da lei de Espanha, racionalização técnica da contratação pública, que inclui aqui os acordos quadro, os sistemas de aquisição dinâmicos e, designadamente, também as centrais de compras nos artigos 218 a 230. Por fim, semelhança no título 2, dedicado à disciplina de cada um dos contratos celebrados pelas administrações públicas, artigos 231 e seguintes, são muitos artigos, praticamente até ao final da lei, e que há muita semelhança entre a disciplina do contrato de obras em Espanha e em Portugal, o contrato de empreitadas de obras públicas, no Código Português a partir dos artigos 443 e seguintes, e depois vem a regulação das empreitadas, aquisição de serviços, aquisição de bens móveis, portanto o contrato de suministros em Espanha, as concessões de serviços públicos e as concessões de obras públicas. E na lei de Espanha, também na parte final, portanto aqui há uma coincidência sistemática com o Código Português, há uma regulação, uma disciplina também de cada um destes contratos, do regime próprio de cada um destes contratos, à semelhança do Código Português. Por fim, finalmente, um livro quarto, e este diria até relativamente originário no contexto comparado da disciplina da contratação pública nos países da União Europeia, pelo menos em termos da quantidade de regras dedicadas à organização para a gestão da contratação pública, incluindo uma secção própria sobre a Estratégia Nacional de Contratação Pública e outra, a regulação da Oficina Independente de Regulação e Supervisão da Contratação Pública, nos artigos 323 e seguintes. Nos artigos 231 a 323 é dedicado à regulação de cada um dos tipos contratuais, à semelhança de Portugal, e depois nos artigos 323 e seguintes, até ao final da lei, é dedicada à organização e regulação e gestão da
contratação pública, incluindo também aqui o Tribunal de Contas, como órgão, evidentemente, dedicado à supervisão da contratação pública e, sobretudo, esta Oficina Independente de Regulação e Supervisão de Contratação Pública, que não existe em Portugal, irá existir e já existe para as medidas especiais de contratação pública recentemente aprovadas, mas que em Espanha existe para toda a contratação pública e que, evidentemente, no caso português, o Instituto dos Mercados Públicos e do Imobiliário da Construção não desempenha esta função vocacionada, como em Espanha, para a regulação e supervisão da contratação pública, que também tem alguma semelhança com uma organização paralela em Itália. Quanto às potencialidades conjuntas, portanto, em síntese, diria que as diferenças na contratação pública entre Portugal e Espanha, para terminar rapidamente, estão sobretudo nas diferenças formais e nas diferenças sistemáticas. As semelhanças são, evidentemente, mais abundantes do que as diferenças, designadamente ao nível do regime substantivo. As grandes diferenças são estratégicas, é ao nível da organização e gestão da contratação pública, na Estratégia Nacional de Contratação Pública e na regulação e supervisão da contratação pública. Quanto às possíveis potencialidades, é uma ideia, porventura, inoportuna, mas por que não eventualmente pensar numa central de compras ou em centrais de compras ibéricas, por exemplo, no setor da saúde, que provavelmente poderia, digamos, ser também aqui vantajoso para o setor da saúde de Espanha e o setor da saúde de Portugal. Muito obrigado. É esta a síntese, muito rápida e provavelmente muito superficial, mas é apenas para dar uma ideia transversal ou estrutural das diferenças e das semelhanças ao nível da técnica legislativa da contratação pública em Portugal e em Espanha. Muito obrigado pela vossa atenção e cá continuarei a assistir, como é óbvio. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela sua ajuda neste enquadramento. Passamos então a palavra aos responsáveis pelo segundo tema, a começar por Catarina Monteiro, do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, que vai então, no âmbito do tema da compra pública baseada no valor, vai apresentar a abordagem ou a perspectiva da sua própria experiência profissional no contexto do IPO de Coimbra. Catarina, por favor. Olá, muito boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para participar neste primeiro Fórum Ibérico da Contratação Pública. Quero cumprimentar os moderadores desta sessão, o Rui Moreira e o José Manuel Gordo, bem como os restantes oradores. Eu vou apresentar resumidamente alguns exemplos de aquisições do Instituto Português de Oncologia de Coimbra e vou tentar falar pausadamente para que se perceba minimamente. Portanto, no Instituto Português de Oncologia de Coimbra, as aquisições são efetuadas ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, eu vou partilhar agora uma pequena apresentação, através dos seguintes processos de aquisições. Temos o ajuste direto, pode ser com base no critério material ou com base no valor, o concurso público, a consulta prévia, o concurso público com e sem publicação no Jornal Oficial da União Europeia e, muito residualmente, utilizamos também o concurso limitado por prévia qualificação, sendo que no ano 2020 só uma vez utilizámos este procedimento pré-contratual. Agora vou falar um bocadinho da aquisição de medicamentos. E relativamente à aquisição de medicamentos, que no ano 2020 representou mais de 54% do valor total das aquisições do Instituto Português de Oncologia, considerando todos os bens de consumo, a aquisição de serviços e o investimento, vou destacar duas modalidades que temos de aquisição. A primeira é a aquisição centralizada. A publicação em 2016 de um despacho do Secretário de Estado da Saúde determinou a obrigatoriedade da aquisição centralizada de um conjunto de bens e serviços específicos da saúde para todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde. Posteriormente, foram identificadas as substâncias ativas e os dispositivos médicos que devem obedecer a esta aquisição centralizada. Para esta modalidade de compra, é celebrado um contrato de mandato a favor dos serviços partilhados do Ministério da Saúde
e são enviadas as estimativas de consumo para o ano. Neste caso, são os serviços partilhados do Ministério da Saúde que procedem à aquisição. Os serviços partilhados do Ministério da Saúde é a entidade que gera as compras públicas na saúde e tem como missão a prestação de serviços partilhados específicos na área da saúde, de compras, logística e entre outras. Assim, quando aderimos a esta modalidade, temos que enviar só as nossas previsões de consumo, autorizar a despesa, celebrar o contrato de mandato e, posteriormente, proceder à emissão das notas de encomenda. A outra modalidade com relevância na aquisição de medicamentos é a compra de medicamentos ao abrigo de acordos-quadro dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Uma das atividades mais relevantes das centrais de compras tem sido a celebração de acordos-quadro. Neste caso, pode haver ou não um despacho de obrigatoriedade para proceder à aquisição de medicamentos ou outros bens e serviços ao abrigo do acordo-quadro. E quando há um despacho de obrigatoriedade para adquirir através da compra centralizada ou do acordo-quadro, o medicamento, o bem ou serviço, é vedada à instituição do Serviço Nacional de Saúde a abertura de procedimentos, bem como proceder à renovação dos contratos. Mas mesmo quando não há despacho de obrigatoriedade e quando as condições são mais vantajosas, muitas vezes optamos pela aquisição de medicamentos ao abrigo dos acordos-quadro. Nas aquisições ao abrigo dos acordos-quadro, é o caderno de encargos do próprio acordo-quadro que define as condições dos procedimentos a adotar pelas entidades adquirentes, estipulando, na maior parte das vezes, que as aquisições são efetuadas ao abrigo do artigo 259 do Código dos Contratos Públicos, devendo ser enviado convite a todas as entidades co-contratantes. Também é no caderno de encargos que se define o critério de adjudicação a utilizar pelas entidades adquirentes, sendo que, na maior parte das vezes, o critério de adjudicação é exclusivamente o preço. Uma das grandes vantagens da adesão à aquisição através dos acordos-quadro é a maior celeridade dos procedimentos. Outra grande vantagem tem a ver com a não redução do contrato a escrito e, como tal, haver dispensa do envio para visto prévio do Tribunal de Contas, independentemente do valor em causa. Vou referir que no ano 2020 o Instituto Português de Oncologia, só em 2% do valor gasto em medicamentos, foi ao abrigo de procedimentos abertos, devidos ao mercado. As restantes aquisições foram efetuadas ao abrigo das compras centralizadas, a fornecedores exclusivos, no caso de medicamentos sem concorrência no mercado, e ao abrigo dos acordos-quadro, uns com fornecedores exclusivos e outros com mais que um fornecedor. Na aquisição de medicamentos através de compras centralizadas ou através da compra ao abrigo dos acordos-quadro, todos os contratos têm a vigência só de 1 ano. Para além dos medicamentos, temos também aderido voluntariamente a aquisições centralizadas, conduzidas diretamente pela Unidade Ministerial de Compras do Ministério da Saúde, mediante a celebração de um contrato de mandato, das quais destaco a aquisição de energia elétrica, o gás, os combustíveis rodoviários, bem como equipamento informático e licenciamento de diversos software. Portanto, o recorrer à aquisição centralizada e à compra ao abrigo dos acordos-quadro não se tem restringido a medicamentos, mas vai para além disso. Relativamente à aquisição de outros bens, em que aí sim são procedimentos desenvolvidos pelo Instituto Português de Oncologia, trago o exemplo dos reagentes. Normalmente, a aquisição de reagentes, o procedimento pré-contratual é normalmente o concurso público, com ou sem publicitação no Jornal Oficial da União Europeia, dependendo do valor. Em regra geral, são procedimentos que prevêem a celebração de contratos por um prazo superior a 1 ano, renovável até ao limite de 3, uma vez que a maior parte dos concursos para a aquisição de reagentes têm como condição a colocação de equipamento. Eu não vou falar aqui dos constrangimentos que hoje temos quando os contratos são celebrados por mais de 1 ano, nomeadamente nas questões da submissão da plurianualidade e da portaria de extensão de encargos.
Mas nestes procedimentos, além dos aspectos não submetidos à concorrência, ou seja, dos termos e condições a que queremos que o adjudicatário se vincule, é utilizado maioritariamente um critério de adjudicação multifator. Portanto, além do preço, são definidos um conjunto de fatores correspondentes a diversos aspectos de execução do contrato a celebrar e que vão servir para pontuar e ordenar as propostas apresentadas. A título de exemplo, e num procedimento concurso público com publicação no Jornal Oficial, em que para um lote em que eram marcadores, estavam à aquisição marcadores tumorais com colocação do equipamento, foram definidos 50% para o critério preço e 50% para outros fatores, nomeadamente o mínimo de reagentes refrigerados, o número de ensaios disponíveis, o processamento mínimo dos testes, programação automática do controle de qualidade sem intervenção do operador, embalagens de reagentes com apresentação mínima de determinado número de testes, reagentes principais prontos a utilizar ou liofilizados, desde que o equipamento proceda à reconstituição e pipetagem. Portanto, na maior parte dos procedimentos, concursos públicos, grandes aquisições, tentamos quase sempre fazer critérios de adjudicação multifator, associando, para além do preço, outros fatores. Muitas vezes, quando ocorre em procedimentos de aquisição em que o critério de adjudicação é exclusivamente o preço, o que procuramos fazer é definir nos termos e condições os aspectos da execução do contrato a que queremos que o adjudicatário se vincule, sem naturalmente restringir a concorrência. E, posteriormente, as propostas, desde que admitidas e desde que respeitando todos os termos e condições, são ordenadas a partir do preço. Neste caso, trouxe aqui exemplos de um procedimento concurso público recente, que é para a aquisição da gestão integrada de resíduos hospitalares, em que foram definidos o critério de adjudicação é exclusivamente o preço e para o qual foram definidos os requisitos e especificações, nomeadamente os recursos humanos e materiais a disponibilizar, os requisitos e especificações da recolha interna, os requisitos e especificações de sacos para acondicionamento de resíduos, requisitos e especificações de contenturização, requisitos e especificações relativos ao transporte dos resíduos e requisitos relativamente ao tratamento dos resíduos. Portanto, quando utilizamos estes fatores e quando utilizamos o critério monofator e desde que as propostas apresentadas respeitem estes termos, elas são ordenadas a partir do preço apresentado. Por último, só falar num exemplo de um procedimento de aquisição de 2 aceleradores lineares, foi através também de um concurso público e com publicidade no Jornal Oficial, em que aqui também definimos os termos e condições. Aqui é um procedimento muito técnico e, naturalmente, para estes procedimentos só têm que ser envolvidas todos os profissionais que dominam esta área. Na aquisição dos aceleradores lineares teve diretamente envolvido os médicos mais profissionais do serviço de radioterapia e do serviço de física médica para que conseguíssemos definir nos termos e condições, quer também nos fatores sujeitos à avaliação, os aspectos que eram mais relevantes para defender o interesse público e o interesse do Instituto Português de Oncologia. Portanto, a título de exemplo, foi definido nos termos e condições as características mínimas dos equipamentos, o sistema de planeamento, o sistema de registro, verificação e gestão de tratamento, a formação e treino e o prazo para a implementação destas soluções. O critério, como já referi, é multifator, foram definidos um conjunto de fatores correspondentes a diversos aspectos da execução do contrato a celebrar e respectiva pontuação e ponderação que serviram para pontuar e ordenar as propostas apresentadas. A título de exemplo, posso referir que desde taxa de dose máxima, distância entre o alvo e o eixo da gantry, estavam aqui cerca de 20 fatores para serem tidos em conta no critério de adjudicação. Não temos tido a prática de recorrer a muitos critérios, a muitos fatores de ordem social e ambiental,
Também o ano passado, acho que todas as instituições de saúde viveram tempos atribulados em que a preocupação muitas vezes era comprar o que estava disponível no mercado para acorrer às necessidades imediatas, mas sempre que possível, em todos os procedimentos de aquisição por iniciativa do IPO, do Instituto Português de Oncologia, utilizamos critérios multifatores em que a qualidade para nós é um aspecto fundamental. Para já não tenho mais nada a acrescentar, resta-me agradecer. Obrigado à doutora Catarina Monteiro pela sua exposição. Deixaremos para mais tarde, depois, a discussão em torno desta e das demais apresentações. Passo a palavra ao colega José Gordo para fazer a apresentação da próxima palestrante. Gracias, Rui. Bueno, la próxima ponente es Eloína Núñez, que va a compartir la experiencia de compra pública basada en valor, la experiencia que ellos tienen en su hospital. Eloína, tienes la palabra. Y bueno, muchas gracias sin duda a la Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalarios. Bueno, pues eso, gracias a la Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalarios, a la Sociedad Española de Directivos de la Salud y bueno, pues un saludo desde, en este caso desde España y sin duda pues desde el hospital que yo gerencio, que es el Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Comentar así a modo introductorio y un poco por lo que veíamos estos días es un poco la diferencia con respecto a la sanidad, en este caso de España, con respecto a Portugal. Yo puse un mapita de cómo, para que conozcáis cómo es en este caso nuestro país, que está dividido en comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas, de las cuales tienen transferida la sanidad cada una de ellas, por lo que cada comunidad autónoma, Galicia, la nuestra, o Andalucía, donde está nuestro moderador José Pérez Gordo, pues evidentemente tenemos descentralizada la sanidad pública. ¿Eso qué conlleva? Pues que cada comunidad autónoma, aunque está regida por el Sistema Nacional de Salud del Gobierno de España, pues cada comunidad autónoma realiza, en este caso y en el tema que nos compete, pues las compras de una manera descentralizada. Para seguir un poco, bueno, pues comentar cómo es mi comunidad autónoma, que es Galicia, y Galicia, pues lo que estamos es divididas de manera también centralizada en 7 áreas sanitarias, áreas de gerencias de áreas sanitarias, en donde cada gerencia tiene un equipo directivo y engloba tanto los hospitales como los centros de salud do que é a atención primaria. Y un poco a nivel introductorio, antes de pasar a contar la experiencia del hospital, pues considerar lo que es la creación, ¿no? El valor en salud. El valor en salud que evidentemente yo como médico pues tenemos que ver no solo la parte económica y la compra, sino sin duda la parte asistencial, pero sí ese valor en salud tiene que ser parte de la estrategia de la contratación pública, donde armonice pues ese valor clínico de todas las innovaciones terapéuticas promovidas o no por la industria, con el valor económico sin duda del sistema sanitario. Entonces, bueno, tenemos esa contratación con distintas versiones, la contratación no como gasto, sino como inversión, no ese contrato tradicional de suministro, sino el contrato de esa adquisición de cosas, ¿no? De materiales, de medicamentos, etcétera, sino dirigida más hacia la compra de soluciones y a la compra de la innovación, y ese pago, ¿no? Que no sea por volumen o por procedimiento, por actividad, sino también ese pago en salud por resultado conseguido. Y bueno, viendo la experiencia que tenemos aquí en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, pues yo me he permitido comentaros, y dentro de esa descentralización del sistema sanitario, en el tema de las nuevas terapias, nos regimos en cada comunidad autónoma, pero también teniendo un marco regulador del Gobierno de España, y en este caso del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que fue aprobado precisamente
al 15 de noviembre del 18, que era del año 18, con respecto a ese plan de abordaje de las terapias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud a través de los medicamentos CAR como innovación que nos venía y que veíamos en cuanto a todos los ensayos y lo que teníamos que iba a revolucionar, como decía, la calidad de vida de nuestros pacientes, la mejora, ese resultado en salud del que hablaba, pero que también conllevaba evidentemente pues ese valor económico. Pues bien, lo que se hizo era a través de medicamentos con alto impacto sanitario y económico, a través de todo el proceso en donde teníamos que no solo ver el paciente, sino también el proceso a través de lo que son las aféresis de las células, el procesamiento, el acondicionamiento, las complicaciones, el manejo y seguimiento de los pacientes, la trazabilidad, la farmacovigilancia, es decir, el proceso asistencial con respecto a la utilización de estos medicamentos, que era complejo y que fue regulado evidentemente desde el Sistema Nacional de Salud. Para garantizar esa seguridad en ese proceso asistencial innovador y nuevo, pues requiere evidentemente de una experiencia, de un conocimiento específico y sin duda pues ese trabajo en equipo de coordinación entre todas las unidades y servicios que participan en el proceso de su utilización. Y adicionalmente, y luego veremos si el CAR no era académico sino que era industrial, esa terapia, pues se requería sin duda esa coordinación con la industria farmacéutica. Por lo tanto, en todas estas terapias y ya de una manera ya innovadora se incorporaba esa visión estratégica no solo de resultados, sino también de impulso de la investigación pública en esta materia, así como esa investigación trasladarla a la práctica clínica y a la fabricación de los CAR académicos, además de creación, pues sin duda, de los nodos de fabricación en el Sistema Nacional de Salud bajo la exención hospitalaria. Esto, como veis, no solo era algo que teníamos en España, sino que era un desarrollo íntegro a nivel de la Unión Europea y que en España, concretamente en el 2021, se aprueba el primer CAR público y europeo, sin duda, en este caso para una enfermedad hematológica como era la leucemia aguda. Simplemente recordar que tenemos, por un lado, potenciar la investigación y colaborar en la producción académica no comercial de los CAR-T, para lo que es la creación de los CAR-T académicos, también colaborar con la industria farmacéutica en ese desarrollo de los CAR-T y, sin duda, ese acuerdo de pago por resultados con la industria farmacéutica. Este modelo de pago de resultados, pues evidentemente tenía sin duda unas limitaciones, ¿no? Y por lo tanto había que buscar unas soluciones. ¿Qué limitaciones teníamos? Pues evidentemente que había que tener un registro, había que tener una infraestructura de datos con el fin de medir esos resultados en salud. ¿Cómo íbamos a pagar por resultados si no teníamos o no podíamos saber esos resultados? Y por lo tanto, pues todo este sistema de infraestructura de datos conllevaba una inversión inicial significativa. Se miraron varias soluciones, como era pues aliviar lo que era la carga administrativa en la recopilación de datos y también, sin duda, ¿no?, como era la presentación de informes por parte de profesionales de la salud. Eso, en el caso de Reino Unido y España, pues lo veíamos como una solución para no tener esa infraestructura. Y también, sin duda, pues una solución era, evidentemente, ese acuerdo público-privado para invertir en infraestructura tecnológica, porque, evidentemente, igual que tenemos una infraestructura de datos que había que establecerla y requería una inversión, también teníamos una infraestructura más bien ausente o mínima de tecnologías de la información. Y eso conllevaba, pues sin duda, los recursos humanos para administrar todo esto. Y luego, pues, ¿qué limitación teníamos? Pues como nos comentaba ahora Catarina, toda la regulación que puede existir en Portugal, pues también cada país o la forma en que se organiza el sistema de salud, como puede ser la diferencia entre España y Portugal, pues hacía que evidentemente esta introducción de los esquemas de modelo de pago por resultados pues fuera diferente. ¿Qué tuvimos? Pues evidentemente tuvimos sin duda un sistema de información corporativo que se hizo a nivel del Gobierno de España, del Sistema Nacional de Salud, con el fin, ¿no?, de determinar
el valor terapéutico en la práctica clínica real de esos medicamentos, ¿no? Que no solo era para las terapias CAR-T, sino que también era pues, para el resto de medicamentos. Este sistema de información corporativo para todas las comunidades autónomas de España, pues evidentemente se lleva a cabo a través de aquellos medicamentos que tienen un alto impacto sanitario y económico, con el fin, sin duda, de disponer de una información óptima para la adecuada toma de decisiones, no solo a nivel de la macrogestión, sino también de la meso y de la microgestión de la prestación farmacéutica en las diferentes etapas del ciclo del medicamento. Todos esos datos, ¿no?, que veíamos ahí a la hora de las limitaciones, que eran de carácter administrativo, clínico, terapéutico, que permitan conocer el estado inicial y la evolución de un paciente tras iniciar un tratamiento farmacológico. Las variables que se registran se establecen en esos protocolos elaborados por los propios profesionales que comentábamos, como esa solución que vimos ante tanta disparidad de datos, de una manera pues evidentemente multidisciplinar, a través de ese grupo de expertos que se realizaba y se configuraba en las comisiones del Sistema Nacional de Salud. Pues bien, en relación con esto, comentaros, y no sé si se ve entera la presentación, pero deciros, si me la podéis poner entera esta última. Ahí está. Bueno, pues comentaros que en este caso llegamos, y en este caso en Galicia concretamente, y ya en mi comunidad autónoma y en el hospital clínico, hemos llegado a un acuerdo de pago por resultados, ¿no? Tenemos dos fármacos que no he puesto ahí el nombre de los fármacos, pero sí, evidentemente, la indicación en donde lo que hacemos es una valoración en donde ese paciente que conlleva y que necesita tener ese fármaco en esa indicación, como tenemos ahí pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes, refractario y recaída, se realiza un primer pago a ese laboratorio, porque este es un CAR en colaboración con la industria farmacéutica de un 36,33%, se ve la evolución de ese paciente en los 18 meses, y si el paciente a los 18 meses está libre de enfermedad, pues se le paga el resto que queda, que es alrededor de ese 63%. Esto mismo se ha realizado en estos dos fármacos para las distintas indicaciones, y si podéis bajar, tenemos en este caso otro fármaco diferente, también industrial, en colaboración con la industria, en donde para la leucemia linfoblástica aguda refractaria en pacientes hasta 25 años de edad, el primer pago, debido a que los resultados de los ensayos clínicos es mayor, se paga casi pues un 57,81%, el periodo de ese acuerdo de colaboración de pago por resultados también sigue siendo de 18 meses y queda el 42% para el segundo pago al cabo de 18 meses si el paciente está libre de la enfermedad. Y también ese segundo fármaco en lo que es el linfoma también se paga en este caso al 50%, un 50% al inicio del tratamiento y al cabo de 18 meses pues ese otro 50%. En una diapositiva que no se nos ve, pero que sí que me gustaría comentaros, es la diferencia de precio entre lo que tenemos, que es los CAR de fabricación industrial, a pesar de que sea a través de un pago de resultados, en relación con los CAR académicos. Nosotros en Galicia estamos trabajando y estamos ya con una inversión de más de 3 millones de euros de un 100% público, un centro propio de lo que es el Servicio Gallego de Salud, de lo que es a nivel centralizado en la comunidad autónoma, para llevar a cabo la producción de un CAR-T académico con la Universidad de Santiago de Compostela y concretamente con la Facultad de Medicina que tenemos aquí en Santiago de Compostela. Pues a modo de ejemplo, y por decirlo y hablar de, evidentemente, si compramos, pues como decimos, no es un gasto, sino que es una inversión, dado que esos resultados se van a ver en los pacientes, tenemos que, por ejemplo, en el CAR-T de fabricación industrial, como es el CAR-T de Novartis, que es un CAR-T que se llama Kymriah, que seguro que también lo estáis utilizando en Portugal, pues son 320.000 euros.
y el CAR-T de Gilead, que es el Yescarta, pues son 327.000 euros. Pero en los CAR-T académicos que estamos, y en este caso nosotros vamos a producir, pero que en este momento, en este caso, lo estamos comprando y estamos en colaboración con ensayos clínicos, con el Hospital Clínico, el Clínic de Barcelona, pues el CAR-T académico nos cuesta 89.270 euros. Es decir, 3,5 veces más económico que los CAR-T industriales, a pesar de que en este caso no hacemos un pago por resultados. Es decir, tenemos unos CAR-T industriales con unos pago por resultado al cabo de 18 meses, con un precio que estábamos hablando de 300.000, y tenemos unos CAR-T académicos que sí los desembolsamos en el primer momento sobre 90.000 euros, pero que ya no nos basamos en lo que son los resultados. Y bueno, esto era un poco lo que quería contaros como experiencia, en este caso, en nuestro hospital, lo que estamos llevando a cabo en el Sistema Nacional de Salud, en algo, pues creo que novedoso, bueno para los pacientes, en donde en ese pago por resultados, pues evidentemente vamos hacia algo como es el paciente que está libre de enfermedad. Sería para debatir que es mejor si los 300.000 en un pago por resultados en función de un 50 o un 40% libre de enfermedad, o ese adelanto sin tener ese pago por resultados más económico. Muchas gracias. Estava a sugerir a quem nos está a acompanhar que aproveite agora para então submeter alguma questão no chat, para podermos questionar também, no melhor sentido, os nossos palestrantes em relação a essas dúvidas ou ideias que possam ser submetidas. No entretanto, posso apenas sugerir, no final destas 3 apresentações, penso que fica evidente que há uma diferença significativa na abordagem ao tema da compra baseada no valor de um país para o outro, com base nas partilhas que foram feitas aqui. Parece-me que em Portugal essa solução ainda é muito embrionária, e em Espanha parece já estar um pouco mais amadurecida e um pouco mais testada. Não sei se, eventualmente até com a ajuda do professor Licínio, se conseguiria encontrar uma justificação nas próprias limitações ou no próprio enquadramento legal para esta diferença aparente tão significativa de comportamentos nesta matéria. Professor Licínio, quer ajudar-nos a tentar refletir sobre isto? Indiscutivelmente, o setor da saúde é um dos setores absolutamente, ou pode ser absolutamente, diria, pioneiro na institucionalização de uma compra, de aquisição baseada, digamos, no valor. Mas isso implica também outras estratégias coadjuvantes, designadamente a área da profissionalização da contratação pública, com um suporte técnico e de saber dedicado, portanto, de ciência, e uma ciência que, evidentemente, em certas áreas é interdisciplinar, como na área da saúde, e envolve a parte legal, jurídica, médica, da área da administração hospitalar, da área da engenharia, designadamente da engenharia mais, digamos, mais próxima das áreas da saúde e não a clássica, e, portanto, há um trabalho e um projeto para desenvolver. E o código, isto é, não há um impedimento legal, porque o código, ao instituir na revisão de 2017 a relação cuidado-preço, o ciclo de vida do produto, como permite a diretiva da União Europeia, e hoje os critérios multifator, habilita as entidades, os órgãos adjudicantes, a conformar
o critério, as peças do procedimento, os plégios del procedimento, como se diz e se escreve em Espanha, com muita ou bastante discricionariedade. E, portanto, digamos, o problema não é legal. Agora há um outro problema, Dr. Rui, que é o que em Espanha chamam estratégia de compra pública e regulação e supervisão de compra pública. Nós em Portugal poderemos provavelmente designar-lhe num contraciclo uma contra-estratégia da compra de valor, porque vai ser difícil que o Tribunal de Contas compreenda uma compra de valor em saúde, a partir dos 750 mil, que tem obrigatoriamente de sujeitar-se ao Tribunal de Contas, a visto do Tribunal de Contas. As inspeções, e desde logo na área da saúde, a Inspeção Geral das Atividades em Saúde. Depois as inspeções gerais e as auditorias. E temos um problema estrutural, claramente, para resolver. O que é que isto significa? Significa que provavelmente numa próxima alteração ou revisão do Código dos Contratos Públicos, temos que escrever lá as palavrinhas, não pode ser só critério multifator, temos que escrever outras palavrinhas para que todas as instituições envolvidas com a contratação pública possam compreender, e digo eu mais, respeitar as entidades que adotem critérios de avaliação ou de aquisição baseados na dita compra-valor. E, portanto, diria eu, no quadro atual, é lícito, é legal, mas estruturalmente, ou diria institucionalmente, ainda não há o ambiente cultural para compreender esse tipo de aquisições. Designadamente, um último acórdão do Tribunal de Contas, bem recente, que provavelmente já se falou nele em certos cursos que fazemos, é disso bem sintomático, em que, digamos, a matriz heroína da contratação pública é o preço baixo. Mas é o preço baixo para quem? Para a entidade adjudicante? É o preço baixo na perspectiva do fornecedor? É o preço baixo na perspectiva do utilizador, do consumidor, do utente? Temos que afinar ainda alguns instrumentos institucionais da contratação pública para que Portugal possa instituir um sistema que valorize outro método nas aquisições. E aí eu diria, neste momento, para que essas instituições que condicionam as compras públicas, designadamente em certos setores grandes adquirentes, como é o setor da saúde, a lei falar no critério multifatorial, provavelmente não será suficiente para que possamos defender os administradores, os gestores, os dirigentes, os presidentes de inspeções e de vistorias, Dr. Rui. Há um caminho a percorrer, José Manuel Pérez, em Portugal, na compra-valor, seguramente. Muitas graças. Obrigado, professor. José, quer responder alguma questão? Desculpa, Rui. Sim, Catarina. Desculpa, Rui, só uma questão e para complementar o que o professor Licínio disse muito bem, para além das questões do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, temos outra grande questão, que são as portarias de extensão de encargos, que condicionam o início da vigência dos contratos e que muitas vezes demoram 7 e 8 meses a ser publicadas. Portanto, eu diria que ambas as questões estão muito interligadas, porque todas elas colidem com o princípio da autonomia da gestão dos hospitais, que na realidade ainda não saiu do papel, diria eu. Não. Em Espanha, José, como é que é feita,
como é que vocês encaram a relação com as outras entidades que acompanham as decisões que os hospitais e os gestores dos hospitais tomam a este nível dos procedimentos e da opção por procedimentos de médio e longo prazo? Los plazos, los tiempos, sí. A raíz de una pregunta que hay, que ha preguntado un asistente si se podía comparar los tiempos medios en concursos públicos en España o en Portugal. Bien, por la parte de España, la preparación de un concurso público normal de adquisición de materiales, de material fungible, puede estar en torno a 5 o 6 meses. Desde que surge la necesidad, empiezas a elaborar los pliegos, pliego de cláusulas administrativas, el pliego técnico, se publica, se reciben ofertas, se valoran, se comunican los resultados, hasta que se empieza a suministrar por la empresa adjudicataria, se nos pueden ir 5 o 6 meses. Estamos hablando de contratos normales. Perdón, José, pero en regla, vosotros hacéis la contratación para más de un año, ¿cierto? Sí, efectivamente. Vosotros demoráis 5 meses, pero al final tenéis un contrato para 2, 3 o más años, ¿cierto? 4 años, prorrogable por otros 2. Claro, esa es la diferencia que el otro día comentábamos en los preparativos previos, que es algo complejo, porque hay expedientes de contratación de mucha envergadura, que prepararlos a un año como hacéis vosotros, pues vemos el ejemplo de lo que ha expuesto Eloína, por ejemplo, los CARTIR, cuando es un tipo de compra por valor con un pago condicionado a resultados y está haciendo pago a los 18 meses. Sí. Por lo tanto, son proyectos cuando queremos avanzar en no comprar productos, sino comprar soluciones, es fundamental que el plazo sea más largo. Sí. Esto nos permite gestionar de otra forma. Vosotros tenéis tanto, los 5 meses. Tanto para un año, para 2 o para 5 años que podamos preparar un expediente, lo que son los plazos de preparación hasta su adjudicación e inicio del suministro, se nos van 5 o 6 meses. No es muy diferente en Portugal. Uh-huh. Lo problema es que en Portugal, para hacer ese contrato para más de un año, tenemos 5, 6, 7 meses antes de eso para obtener la autorización ministerial. Claro. De Hacienda y Salud. Claro. Y en media, en mi hospital, 7 meses. Claro, si a esto más le sumo 4 o 5 para el concurso, cuando terminamos se esgotó un año en el proceso. Efectivamente, y estamos en un sector muy dinámico, que evoluciona muy rápido, y si desde que lo prepara para sacarlo en varios años se nos va un año, quizás el objetivo inicial que se ha planificado ha podido cambiar en el tiempo. Sí, ciertamente. Eso dificulta mucho la gestión, ¿vale? Yo tenía una pregunta para Eloína, en concreto sobre lo que has expuesto. ¿Cuáles serían los retos, Eloína, de la compra pública basada en valor? Es decir, se habla mucho de compra por valor, por resultado. Todavía estamos muy verdes, es decir, hay experiencias, pero ¿cuáles son los retos? ¿Qué definiría Eloína en este sentido? Pois a verdad que pregunta un pouco complicada, non? Pero eu penso... Eso porque eres compañera, ¿eh? Exacto, pienso que temos que ir non só a comprar, como ben falábamos agora, comprar un fungible, comprar, non? Sino ir a comprar, traballamos xa en asistencia sanitaria, trabajamos por procesos asistenciales desde que el paciente entra, ¿no?, en el sistema ante determinadas enfermedades, pues el proceso asistencial. Deberíamos implantar ya esa compra por procesos. Es decir, si yo le voy a poner a un paciente pues un stent, que sea todo el proceso, porque ahora lo que compramos es el stent por un lado, el fungible por otro, las mascarillas o
todo lo que convierte, ¿no? Entonces, empezar a comprar por proceso, de tal manera que compramos todo lo que conlleva el proceso, e incluso más allá, incluso el equipamiento. Yo creo que ese es el reto, dado que en medicina empezamos a trabajar y estamos trabajando por procesos asistenciales, es decir, que el paciente no tenga, es decir, va donde el médico de atención primaria, luego va al hospital y tiene como una separación, que ese proceso que puede volver al médico de primario, o verlo un caso, una diabetes, pues lo puede ver un endocrino, lo puede ver un reumatólogo, es decir, todo el proceso del paciente, que se llegue a esa compra. Yo creo que eso es un reto que evidentemente en determinados procesos asistenciales es muy factible. Y yo un poco de lo que decías, Rui, un poco lo que yo no entiendo desde el punto de vista de la gestión de lo que comentáis en Portugal de un año, mi duda es, por ejemplo, la limpieza de un hospital, ¿no? También va un año. Pues es de verdad que me parece dificilísimo. Y sobre todo lo que conlleva el tema, digo, la limpieza, como la lavandería, ¿no? Si lo que comentáis de que llevo el permiso para sacarlo, más luego sacarlo, cuando ya estás, ya tienes que volver a empezar. Es dificilísimo gestionar, y más cuando a lo mejor son diferentes empresas, estás cambiando continuamente, con lo difícil que es, la verdad que, bueno... Mas por causa das restrições que temos em termos de visto Tribunal de Contas, autorização para encargos plurianuais, muitos dos contratos são anuais. Com prejuízos para as próprias instituições, porque naturalmente, se houvesse uma perspectiva de maior duração do contrato, os ganhos, ou poderia haver ganhos maiores. Bien, yo formulo otra cuestión, porque, insistiendo, porque creo que el futuro está en comprar soluciones, en buscar el resultado, no comprar el producto en sí, ¿no? Entonces yo creo que aquí, vamos a ver, nosotros cuando sacamos un expediente de contratación, lleva una fiscalización. Es decir, Hacienda tiene que intervenir y tiene que entender. Entonces creo que hay factores que todavía no se entienden muy bien por las partes. Es decir, aparte que requiere de afinar en los indicadores de medida para poder valorar esa compra por resultado, qué valor nos aporta. Creo que uno de los grandes retos también es esa definición, cuál es el indicador, qué resultados esperados tenemos. Por lo tanto, se requiere el consenso de todas las partes intervinientes. La parte de Hacienda tiene que entender, porque a veces también tenemos trabas cuando sacamos un expediente de compra de material, no sé, intervención de cataratas, y que esté todo el proceso incluido con el equipo, con un FACO. A veces no entienden porque creen que estamos comprando aparte el equipo como material por capítulo 2, ¿no? Porque no hay para inversiones. Es decir, esto es un cambio cultural en el que tenemos que participar todas las partes y, por supuesto, que el paciente también, ¿no? Porque tenemos que definir muy bien qué cosa podemos comprar por resultado o qué. No todo se puede comprar de esta forma, ¿no? Es decir, que tenemos grandes retos en definir indicadores, definir claramente cuál es el resultado que queremos y cuál es el objeto en sí de toda esta compra. Hay que definirlo muy bien en el inicio de esta compra, ¿no? Bueno, luego hay ejemplos como es compra innovadora, que, bueno, nos ayuda a poder avanzar en este sentido, ¿no? Pero está claro que tenemos un reto por delante y, sobre todo, porque buscamos el mayor impacto en el paciente y la mayor sostenibilidad económica del sistema, ¿no? Y entonces tenemos que avanzar en este sentido. No sé si alguno de los ponentes tiene alguna aportación al respecto, pero, bueno, es mi opinión en ese sentido.
Acho que as opiniões todas as nossas opiniões estão nesse sentido e concordamos completamente com essa perspectiva. Agora, e conforme o professor Licínio há bocadinho falou, temos um acórdão do Tribunal de Contas e sempre que celebramos um contrato em que o valor contratual seja superior a 750 mil euros, tem que ser sujeito a visto do Tribunal de Contas. E num recente acórdão, o Tribunal de Contas, ao arrepio de tudo aquilo que era a nossa tradição, defendeu a compra exclusivamente pelo valor, pondo em causa, inclusivamente, alguns termos e condições que estavam definidos no procedimento pré-contratual. Portanto, isso a nós deixa-nos um bocadinho assustados e, mais uma vez, não fomenta muito a inversão e uma alteração de práticas nos nossos procedimentos de aquisição. Eu diria mais, complementando e pegando um bocadinho nas palavras do professor Licínio, não é apenas uma questão de mudarmos leis, que têm que ser, se calhar, melhoradas, certamente, mas é, acima de tudo, uma questão muito cultural. E isso demora mais tempo a mudar-se. O professor acha que essa mudança irá efetivamente acontecer e o que é necessário fazermos para impulsionar essa mudança? Uma vez que parecemos estar todos alinhados na ideia de que este tipo de contratação que estamos hoje aqui a debater é aquela que fará mais sentido, sobretudo numa área como a área da saúde. Doutor Rui, é um caminho inevitável. É um caminho inevitável. É apenas um problema de tempo, mas é um caminho inevitável. É um caminho inevitável em Portugal e é um caminho inevitável na União Europeia. Introduzir, o caminho já foi aberto, o caminho já está aberto nas diretivas da União Europeia, já está aberto nas leis nacionais, em qualquer lei nacional dos Estados-membros, designadamente em Portugal, temos um problema, digamos, estrutural de encarar as aquisições públicas e que, enfim, começa no Ministério das Finanças e acaba no Tribunal de Contas. Ou começa de um lado e acaba no outro, é igual. Ora, isso, mas o caminho é inevitável. E primeira coisa, a primeira responsabilidade, e agora uma autorresponsabilidade, a responsabilidade da academia, tem que começar definitivamente a, digamos, refletir sobre a questão digamos, de uma concepção ou de uma revolução metódica na composição do critério de adjudicação. E ao ouvir as palavras do José Manuel Pérez, a questão não da aquisição do produto em si, mas da solução, e, portanto, uma solução dirigida para o resultado, implica alterar, digamos, os formatos mais clássicos do modelo de avaliação. E no nosso modelo de avaliação, que está presente no artigo 139 do Código dos Contratos Públicos, desde que construídos com, digamos, coerência, com densidade, é perfeitamente possível, designadamente para o setor da saúde, conseguir um sistema de avaliação e de adjudicação que contemple a opinião e o critério sugerido pelo José Manuel Pérez. Isso, digamos, é algo que o modelo de avaliação que nós temos claramente contempla e permite. Agora, a questão é, primeiro, fundamentar o modelo. Porquê esse modelo de compra pelo resultado, pela vantagem virada para o resultado e não o pré-feito em função de um preço? Primeiro, fundamentar isso, porque o Tribunal de Contas e as inspeções vão exigir a fundamentação e a racionalidade disso. Em segundo lugar, conseguir encontrar também um racional do preço base ou do valor do contrato.
Eu diria que os aspectos fundamentais, se uma entidade adjudicante, um órgão adjudicante, conseguir fundamentar estes dois aspectos, está a demonstrar a todos a vantagem da compra baseada no valor. Sendo certo, é claro que alguns procedimentos, como as parcerias para a inovação, em Espanha, a Associação para a Inovação Pérez, José Manuel Pérez, creio eu, na Lei da Contratação Pública da Espanha, é exatamente um procedimento destinado ao resultado e a remunerar para o resultado. É esta, digamos, o procedimento típico da parceria para a inovação. É a inovação, e se a inovação der resultado, então a entidade adjudicante remunera por esse resultado, e se o resultado lhe interessar e na medida em que lhe interessar. Ora, isto é típico da parceria para a inovação. Se o meu receio é este, Dr. Rui, se uma entidade adjudicante, digamos, transpõe esta metodologia para um concurso público, para o critério de adjudicação, ou mesmo para o concurso limitado por prévia qualificação, provavelmente o Tribunal de Contas vai dizer que há uma distipificação dos procedimentos, numa fiscalização ou num visto prévio. Porquê? Porque isso só podia ser usado na parceria para a inovação. Ponto final. Bom, e considerar nulo o procedimento, o concurso público ou o outro procedimento. E, portanto, eu ficaria mais descansado. Não é possível hoje construir um modelo de avaliação assim. É, claramente. Aliás, como iremos demonstrá-lo brevemente nos cursos que estamos aqui a ministrar. É possível. E é possível isto no modelo de avaliação ao nível do artigo 139, semelhante ao critério e modelo de avaliação da Lei da Contratação Pública de Espanha. É possível fazê-lo. E agora há um problema, digamos, um problema de compreensão por parte das entidades fiscalizadoras que iriam, provavelmente, considerar que o modelo de avaliação até não estaria incorreto, seria razoável, mas porque certos modelos de avaliação só são talhados para certos procedimentos, nesse caso para o procedimento de inovação, que é remunerar por resultado, comprar a solução, ou para outro procedimento, que é o diálogo concorrencial, o diálogo competitivo, que em Portugal não se utiliza. E isto para dizer o seguinte, no artigo 74 ou 75, agora a memória, tem que ficar uma linha em que no multifator é possível, no modelo multifator, é possível ajustar ou compor subfatores com este sistema em qualquer procedimento. Em qualquer procedimento, mesmo nos procedimentos restritos, embora, enfim, mais talhado para o concurso público ou concurso por prévia qualificação. Ficar uma linha ou uma sublinha que o subfator pode contemplar esta metodologia que acabou de expor, e muito bem, o José Manuel Pérez. José e Heloína, uma questão. Aquilo que em Portugal é um risco, conforme o professor acabou de referir, ou seja, a lei tem uma base legal que permite, mas as entidades à nossa volta poderão não concordar e não permitir. O que é que nos faz perder, ou seja, em relação aos resultados que já estão a obter a Espanha, que oportunidades estamos perdendo em Portugal ao não aplicar esta solução, com base em vuestra experiência? Que resultados económicos y en salud estamos a desperdiciar? Si quieres entro yo, Eloína. Vale. Hombre, por lógica, por economías de escala, no es lo mismo un volumen de negocio para un año que para 4 años.
Por lo tanto, cualquier posible suministrador te va a dar unas condiciones de productos mejores cuando va a tener un largo plazo de tiempo para suministrar. Sin duda. Eso por una parte. Por la parte asistencial, pues me viene a la cabeza la pregunta que hacía Eloína, sorprendida de ¿a un año hacéis el contrato? Y preguntaba por limpieza. A mí me vino a la cabeza el servicio de oxigenoterapia domiciliaria, en domicilio. Sí, sí, sí. Es decir, ¿qué logística lleva de equipamiento, de seguimiento de pacientes, de revisiones de pacientes? No me imagino ese tipo de servicio aquí a un año con posibles cambios. Por lo tanto, ahí el paciente seguro que sufriría esos cambios en la atención, porque siempre hay impasse, que es lo que supone un cambio de proveedor, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo creo que hay por las dos partes. Y luego lo que hay es un coste de organización de estos expedientes. No es lo mismo organizar un expediente, uno para 4 años, que cada año organizar, que son 4. ¿Cuánto tiempo lleva? Si es que nosotros estamos continuamente preparando expedientes y lo hacemos a largo plazo. Si tuviera que ser todos los años, ¿qué estructura? No podemos. Bueno, Eloína, perdona. Sí, nada, no, mira, yo es por dar un ejemplo práctico, ¿no? Y por la comunidad autónoma. Yo os ponía ahí un poco cómo tenemos organizada la comunidad, que nosotros el mapa gallego lo tenemos distribuido en 7 gerencias, es decir, somos 7 gerentes, ¿no? Hace unos años, pues evidentemente en Galicia hay 14 hospitales, ¿no? Y evidentemente por otro lado estaban los centros de salud. Bueno, pues la compra, pues por ejemplo, de la limpieza o la lavandería, como decía José Manuel, en función del número y en función de la cantidad, pues comprábamos como Servicio Gallego de Salud, o sea, solo Galicia, la propia Galicia sacaba un expediente, pues pues imaginaros para lavar la ropa, en un hospital de 200 camas, que lo ganaba una empresa que era la misma que sacaba el concurso para un hospital de 1000 camas. El precio del kilo de ropa en el de 200 camas era 10 veces más caro que el de 1000 camas. Y el que pagaba era el mismo proveedor, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Entonces, lo normal, pues como decía José Manuel, por economía de escala, es ir evidentemente a esas compras. Yo un poco le decía lo de la limpieza, porque creo que en los hospitales, pues la limpieza es algo fundamental, ¿no? Que entra ya dentro de la propia asistencia, es decir, la rotación de camas en el hospital no es solo que se vaya el paciente, es que hay que limpiar la habitación. Y con el COVID, ¿no? La cosa se desbordó. Si tú no haces un contrato con una cantidad suficiente, el precio, evidentemente, sin duda, va a ser diferente a 4, que nosotros normalmente siempre hacemos 4 más 2, ¿no? O 3 más 2, ¿no? Para que nos dé tiempo a preparar el siguiente concurso. Si cada año lo estás haciendo, evidentemente ya a nivel económico es evidente. Y luego a nivel asistencial, pues evidentemente en los hospitales, pues un ejemplo muy práctico son las infecciones nosocomiales o las infecciones en los hospitales, donde evidentemente damos unos fármacos, ¿no? Y evidentemente esos fármacos le podemos tener a un paciente un fármaco una semana esperando a que dé resultado, ¿no? Y si no da, le volvemos a cambiar. O en oncología, ¿no? Entonces, la importancia de ese pago por resultados conlleva, sin duda, pues imaginaros a nivel de fármacos oncológicos, ¿no, Catarina? Sí. Un ahorro económico, sobre todo porque la medicina personalizada estamos en ello, pero aún no la tenemos. Entonces, el dar un fármaco 20 días esperando a ver qué le pasa al paciente y cuando viene volver a cambiarlo, a tener un fármaco en donde la propia industria va a estar mirando y haciendo un seguimiento si ese fármaco ya no va al 5.º día, bien a través de analizadores, etcétera, etcétera. Es evidente
vamos, que tanto para los pacientes como a nivel económico, por la sostenibilidad del sistema sanitario, tenemos que ir hacia esos modelos, ¿no? Yo creo que es fundamental. José, ¿quieres hacer un resumen, una conclusión de nuestro foro? Bien, yo tengo he anotado algunas frases, bueno, al margen de las diferencias legislativas que las hay, son las que son, y creo que tiene que haber, que tenéis unos pocos más de escalones que subir, ¿no? Hay mucho camino por recorrer, pero tenéis algunas cosas importantes que os agilizaría mucho, como lo que hemos estado hablando ahora mismo. Yo, de las exposiciones que se han puesto, me llamaba la atención algunas frases. Valor en salud como parte estratégica en la compra pública. Me parece fundamental, que se tenga en cuenta el valor que esa compra va a aportar a la salud. A veces hay que hacer reanálisis de procesos y analizar y no caer en la dinámica de como lo comprábamos siempre, pues seguimos esta misma dinámica. Dirigirnos más a la compra de soluciones, más que a productos. Y para esto el proveedor también tiene que aprender qué soluciones puede aportar. Quizás su interés es vender el producto, pero también necesita dar un giro y ser más proactivo en el servicio que debe de prestar. Y luego, por otra parte, que los diferentes agentes implicados en el cambio deben ponerse de acuerdo y trabajar juntos. Es decir, debe haber un trabajo coordinado y se debe fomentar la investigación. Yo creo que estas son un poco las líneas sobre las que hay que avanzar. Y luego añadiría los sistemas de información corporativos o integrados. Es decir, no puede haber hospitales con sistemas de información que no estén interrelacionados con otros. Es decir, o esto, tenemos acceso, el tema de digitalización, y yo creo que esta etapa de la pandemia ha dado un avance de varios años y nos queda por recorrer, pero yo creo que ha dado un empujón bastante importante, ¿no? Bueno, yo resumiría un pouco en estas expressões que he puesto. Eu acrescentaria a esse resumo e a essa conclusão a constatação que resulta das várias intervenções de que Portugal, face a Espanha, precisa de evoluir muito ao nível da autonomia com responsabilização. A nossa gestão hospitalar não é uma gestão com autonomia e não é ainda suficientemente uma autonomia ou uma gestão com responsabilização dos decisores e dos gestores. E enquanto não dermos esse passo, dificilmente conseguiremos fazer a tal mudança cultural que, conforme todos referimos, a doutora Catarina Monteiro, o professor Licínio, que é aquilo que nos condiciona muito em adotar outro tipo de procedimentos, com outro tipo de duração temporal, com outro tipo de resultados, porque, de facto, falta dar passos, subir a escalera da autonomia para decidir e para gerir dinheiros públicos com responsabilidade. Do meu ponto de vista, essa é a grande conclusão. Espanha está mais adiantada nesse processo. Nós precisamos de evoluir nesse processo, se todos concordarem, obviamente, com esta afirmação. Não sei, professor, doutora Catarina, se revêem nisto. Mas eu diria que essa é, neste momento, a grande diferença nesta realidade que estamos a abordar hoje neste fórum. Eu revejo-me completamente e concordo completamente, naturalmente, Rui. Obrigado. Plenamente de acordo também. Não há, nem é possível haver, designadamente, inovação, estamos a falar processos de decisão, é isto que estamos a falar, e não há inovação nos processos de decisão
se o Estado, o Governo, não conceder autonomia aos decisores públicos. E uma outra coisa também importante, Dr. Rui, é que em Portugal pagam todos por um. Correto? E há um princípio de desconfiança, não digo total, mas quase total, que sobrecarrega todos os decisores públicos. Consequentemente, o melhor é retirar toda a autonomia, evidentemente responsabilidade ao decisor público, e ser uma espécie de subordinado hierárquico permanente do Sr. Ministro, do Sr. Diretor-Geral, do Sr. Inspetor-Geral. Esta é a realidade em Portugal, José Manuel Pérez, e não entendo. Pues sí, es complejo. É complexo, problemático. Sim. José, eu agradeço ao professor Licínio Martins e à doutora Catarina Monteiro pela participação e pelo enriquecimento deste debate. Da tua parte, obviamente, agradecemos também à CEDISA e a todos os colegas de Espanha que participaram, mas deixo para ti os cumprimentos mais dedicados à representação espanhola neste nosso fórum. José, estás à vontade. Muy bien, muchas gracias. Comentaros también que nosotros, desde CEDISA, organizamos muchas actividades. Con esto de la pandemia ahora hay muchos encuentros online. De hecho, por ejemplo, el día 11 y 12 de este mes tenemos uno de directivos de gestión económica y servicios, en el que estáis invitados a conectaros y vamos a hablar de compra por valor y resultados. Y bueno, yo creo que es interesante mantener la conexión entre ambas sociedades y bueno, pues enriquecernos conjuntamente con las experiencias y las aportaciones que podamos hacer, pues cada una de las partes, que esto es lo que se pretende. Esse é também o propósito da APA, tenho a certeza absoluta, e certamente que novas parcerias e mais parcerias serão desenvolvidas entre ambas as entidades. Efectivamente, os lo comunicaremos, mandaremos la comunicación de este evento también, ¿vale? Obrigado. Pues encantado y gracias a todos también. Pues muchas gracias. Gracias, Eluina, también. Ha sido un placer estar con vosotros, aunque sea online, y yo pues evidentemente os invito a ese pulpo a la gallega para la próxima. Y así nos veremos y seguro que así pues ya no tendremos a lo mejor algún problemilla, ¿no?, que tuvimos en la comunicación. Aquí en Santiago os esperamos para lo que necesitéis. Y muchas gracias. Obrigada também, obrigada. Obrigado. Muchas gracias. Um abraço, muitas Gracias. graças. Gracias. Tchau. Tchau.